Olá, galerinha da EJA, tudo bem com vocês? Oitavo ano. E aí, professora Eva Vilma, mais um desenho com vocês. E hoje com português. Responderam a atividade, hein? Já enviaram os professores de vocês, os monitores. Pessoal, corra, acelere, deixe de comodismo. Vão lá também, acesse o portal, o YouTube, né? Lá no YouTube tem o portal Estudo em Casa Itabaianinha, que vocês vão acessar, tem vários e vários conteúdos bem recheados, não só o de vocês, mas de outras modalidades. Então não deixe de acessar, procure um professor, envie, comente com ele, tire a dúvida com ele, que não seja assim no grupo, mas se vocês me mandem no particular, não tem problema, né? Porque às vezes eu não vou colocar no grupo, não. Mas procure o professor, não se acomode, sempre fique a buscar mais e mais e mais. Certo, galera? E hoje o nosso tema é sobre conto. Está lá no material de vocês, no livro, o primeiro capítulo. Então, dê uma lida lá, procure ver o material de vocês e vou compartilhar aqui o material que eu preparei sobre esse tema. Vamos discutir, ver um pouquinho o que é um conto e suas características. Aqui temos o nosso papel de parede, educação de jovens e adultos, aprendizagem para o longo da vida. Certo, galera? Então, se é ao longo, nunca para, nunca parando, nunca fique sem aprender nada. Sempre é uma aprendizagem. Certinho? E aí, sobre conto. Mas o que é um conto mesmo? Conto de fadas, conto de mistério, né? Conto de aventura. Vamos descobrir o que são esses contos. O que é um conto? É uma narrativa curta e que se diferencia dos romances, não apenas pelo tamanho, mas também pela sua estrutura. Há poucas personagens, nunca analisada profundamente. Há acontecimentos breves, sem grandes complicações de enredo, e há apenas um clímax, no qual a tensão da história atinge seu auge. Como já venho explicado em aulas anteriores, o clímax é o ponto fundamental da história, né? Vamos dizer assim, aconteceu isso e isso. Pronto. É aquele ponto-chave da história mesmo, do que se desvendou. Então, o clímax é isso. Então, só tem um. Se fosse um romance, tem vários, né, enredos de clímax, vários pontos do enredo da história. 3 acepções da palavra conto. Que acepções? 3 dicas chaves. Primeiro, é o relato de um acontecimento. O segundo vem a narração oral ou escrita de um acontecimento falso. Terceiro, a fábula que se conta às crianças para diverti-las. Então, aí é 3 relatos de pontos, vamos dizer assim, que você vai diferenciar. O conto que foi um acontecimento, né? Outro que é um acontecimento é escrito e oral, mas foi um acontecimento falso. E o outro que é as nossas fábulas para crianças. 3 pontinhos aí que vocês podem identificar de como é um conto. Características que podem nos ajudar a identificar um conto. Primeira, é uma narrativa linear e curta, tanto em extensão quanto no tempo em que se passa. Todas as ações se encaminham diretamente para o desfecho.
A linguagem é simples e direta, não se utiliza de muitas figuras de linguagem ou de expressões com pluralidade de sentido, envolve poucas personagens e as que existem se movimentam em torno de uma única ação. As ações se passam em um só espaço, constitui um só eixo temático, que é um só conflito. Né? Como exemplo, a gente tem, né, os três porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, são contos que passam, os três porquinhos ali, passam o enredo que o lobo quer comer eles e ele destrói as três casas, né, dos irmãos. Então, o enredo que diz, né, é construído ali. A Chapeuzinho Vermelho, que vai levar a comida, né, um lanchinho para sua avó, e na floresta também tem um enredo, é da floresta, a menininha vai levar, vai na casa de sua avó, que é um pouco distante da sua, então o enredo também é curto, é ali, não diz que foi para a cidade, que viajou, não, um enredo curto, naquela mesma cena ali se faz todo o conto. Grandes escritores de conto do século que está aí foi o que teve o maior número de mestres na arte de descrever o conto. Foi nesse período que surgiram os contos clássicos mais lidos até hoje, como O Gato Preto, de Allan Poe, O Alienista, de Machado de Assis, Bola de Sebo, de Guy Mafachud, e entre outros. Então, esses foram os grandes escritores. E no século XX destacou principalmente Cassius, James Joyce e o grande Jorge Luiz Borges, o maior escritor de contos de todos os tempos. Galera, os escritores, para quem não conhecia. Evite o uso de repetições. O conto não deve cansar o leitor e superestimar, nem subestimar sua inteligência. Podemos enganar usando um raciocínio lógico falso, que o induza a pensar de uma forma, mas nunca dizer o óbvio. O título não deve sugerir o conteúdo do conto. Os títulos curtos são sempre melhores e instigantes. Aí as dicas, pessoal. Elimine explicações e descrições que não tenham importância para a história. Cortar parágrafos é dar movimento mais dinâmico ao conto. Então, traduzindo, tudo curtinho e ligeiro na ilustração, né, do conto. E aí tem os nossos desafios. Você sabe o que são contos? Fale aí, segunda questão, fale qual é o conto que você conhece e faça um sobre o país. Vocês vão criar um conto sobre o nosso país, falando do nosso país, certo? É o nosso tema do nosso manual do nosso livro. Está facinho, vocês pegaram todas essas dicas aí, aqui, como vem dizendo, de como fazer um conto pequenininho e objetivo, sem muitos arrodeios. Vamos lá, vamos fazer sua criatividade, certo? É a mensagem da semana. As pessoas vencedoras não são aquelas que nunca falham, são aquelas que nunca desistem. Nunca desistam dos seus objetivos. Nunca parem de sempre estar estudando, de sempre estar em movimento com o estudo.
Certo, galera? Tem coisas na nossa vida que dá uma falhazinha, mas sempre retorna, sempre volta. Aqui ao lado tem um link, né, da atividade, responda, envie, converse com o professor de vocês e se cuidem. Até a próxima aula, se Deus nos permitir.